Hoje eu vou te contar uma história que parece impossível, mas que, segundo uma reportagem recente, já está sendo tratada em silêncio, nos bastidores, como um cenário de pesadelo. O Canadá estaria modelando como reagiria caso acontecesse uma invasão militar pelos Estados Unidos da América. Calma, ninguém está dizendo que isso vai acontecer amanhã. Pelo contrário, autoridades citadas na reportagem afirmam que esse tipo de ataque é altamente improvável. Mas o fato de o Canadá estar simulando essa hipótese pela primeira vez em mais de um século diz muito sobre o clima político atual. E é isso que torna a notícia tão inquietante. Segundo o texto, planejadores militares em Ottawa teriam construído um modelo conceitual de resposta para o caso de forças norte-americanas cruzarem a fronteira. E o motivo que aparece como gatilho político nessa história seria o próprio discurso público do presidente Donald Trump, que teria voltado a fazer comentários sobre o Canadá como possível 51º estado. Quando uma ideia dessas é repetida em público, mesmo que pareça bravata, ela entra no radar de segurança nacional. E quando entra nesse radar, governos começam a fazer o que governos fazem, planejar o pior, ainda que acreditem que o pior não vai acontecer. A parte que mais chama a atenção é o tipo de resposta que o Canadá estaria considerando. De acordo com a reportagem, como o Canadá teria menos efetivo e menos capacidade para um confronto direto contra a maior potência militar do planeta, o planejamento se inclinaria para uma estratégia assimétrica, uma resistência não convencional, com emboscadas, sabotagem, ataques de oportunidade, uso de drones e táticas inspiradas em lições do conflito no Afeganistão. A reportagem usa uma expressão estilo Talibã, justamente para enfatizar essa lógica de guerrilha e desgaste. Não vencer no campo aberto, mas tornar a ocupação cara e dolorosa. E aqui entra um detalhe que, para muita gente, é o mais assustador. 2 altos funcionários, sem identificação, teriam dito a um jornal canadense que, num cenário hipotético, forças dos Estados Unidos da América poderiam tomar pontos estratégicos em até 2 dias e, provavelmente, consolidar controle em cerca de uma semana. Ou seja, na simulação, o Canadá não apostaria em segurar a fronteira para sempre, mas em resistir depois do impacto inicial, mudando rapidamente para ações irregulares. A reportagem também compara o tamanho das forças. Ela menciona que o Canadá teria algo como 67 mil militares na força regular e 27 mil reservistas. Já os Estados Unidos da América teriam cerca de 1.300.000 militares em serviço ativo, chegando a números muito maiores quando se incluem outras formas de reserva e estruturas de apoio. É por isso que, no modelo descrito, os canadenses priorizariam métodos de resistência em vez de uma guerra tradicional, tanque contra tanque, exército contra exército. Mas tem outro ponto fundamental. A matéria diz que esse plano não seria uma ordem operacional para a guerra, e sim um conceito teórico, preventivo, uma espécie de manual mental do pior cenário. Mesmo assim, o texto deixa claro que o Canadá estaria reforçando ideias de defesa civil e de ampliação de reservas, com voluntários em funções que vão além do combate direto, como operações com drones, operação de máquinas pesadas e ações no campo cibernético. A iniciativa é atribuída a General Jenny Carignan, chefe do Estado-Maior de Defesa do Canadá, como parte de um esforço de resiliência de longo prazo. E para entender o porquê agora, a reportagem dá contexto político. O Canadá e os Estados Unidos da América não entram em guerra entre si desde a Guerra de 1812. Mesmo com décadas de fronteira pacífica, integração econômica e alianças militares, a matéria afirma que as relações teriam se deteriorado no segundo mandato de Trump, e isso estaria elevando a preocupação pública. Um dado citado é uma pesquisa do Pew Research Center, de julho de 2025, segundo a qual 59% dos canadenses entrevistados passaram a ver os Estados Unidos da América como a maior ameaça ao Canadá. É um número forte, porque muda a percepção do vizinho amigo para o vizinho imprevisível. A reportagem também menciona que parte da inspiração para a defesa civil viria de modelos europeus, como práticas de preparação doméstica na Finlândia, incluindo um padrão chamado 72 horas. A ideia de que famílias mantenham condições mínimas para se sustentar por alguns dias em crises. Essa abordagem, segundo o texto, não é para criar pânico, é para reduzir vulnerabilidades. Mas, de novo, quando um país começa a falar em preparação civil com essa seriedade, a pergunta natural é: o que eles estão enxergando que você não está?
No campo internacional, a matéria ressalta que autoridades canadenses ainda tentariam evitar retórica que provoque Washington, mantendo laços militares positivos. Ao mesmo tempo, cita exercícios do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte na Groenlândia e um cenário mais amplo de defesa continental. E aqui aparecem outras discussões, como metas de gastos com defesa. A reportagem menciona a intenção de o Canadá gastar 2% do produto interno bruto em defesa neste ano fiscal e metas futuras associadas à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Agora, preste atenção no ponto central. Isso não é um anúncio de guerra. É uma notícia sobre planejamento de contingência, alimentado por tensões políticas e pela sensação de que certos limites do discurso público foram ultrapassados. Em outras palavras, o Canadá não estaria dizendo "vai acontecer". Estaria dizendo "não podemos fingir que é impossível". E quando um país faz isso, ele está mandando uma mensagem indireta. A confiança entre aliados, mesmo aliados históricos, pode ficar frágil muito rápido quando a política entra em modo de confronto. No fim, o que torna essa história tão chamativa é o contraste. Uma das fronteiras mais tranquilas do planeta, entre dois países profundamente conectados, agora aparece em uma reportagem com palavras como invasão, resistência irregular e defesa civil ampliada. E a pergunta que fica para qualquer pessoa, especialmente para quem já viu décadas de estabilidade, é simples e incômoda. Como o mundo chegou ao ponto de simular o impensável?